Tá vendo que o problema não é só na sua família, né? Todo mundo Ah, tem problema. claro. Independente também de ser trans, cis, hétero, Mas, gay. em si, então todo mundo te abraçou. Teve alguém que chegou da família assim, ó, não aceito, não gostei? Teve, assim, algum? Não, não, porque minha mãe sempre se impôs muito com relação a isso. Ela não Uhum, deixava opinar na criação, dos filhos até então, uhum, né? uhum, Que eram uhum, um casal, eu e minha irmã. Eh, e eu também sempre tive um gênio meio forte. Sempre uhum. fui parecida com a minha mãe. Então, até quando souberam sobre a criação de conteúdo, porque uma hora a sua família vai saber. Uhum. É importante, né, frisar isso, se alguém tiver interesse de começar um dia. E, eu nunca deixei me apontarem ou falarem sobre algo, entendeu. Então acho que quando você impõe certo respeito, as coisas fluem. As coisas mudam, né? É. E tipo assim, você teve essa transição, né? Sua, você assumiu mesmo para sua família te aceitou, te abraçou. E dali, como é que foi a Vitória Helena ali? Como é que foi a vida dela? Como é que você chegou a trabalhar já em alguma empresa de carteira assinada? Sim, É, quando que você começou você já chegou a fazer programas? Já chegou a fazer isso? sim. Quando é que você começou a fazer isso? Quando é que você começou a fazer conteúdos adultos? Me conta mais um pouco sobre isso. Vamos por Vamos partes. lá. Quando eu iniciei minha transição, eu ainda trabalhava com a minha mãe. Minha mãe tinha um espaçozinho de recreação num shopping aqui do Recreio. Eh, e ali as crianças começaram a me chamar de tia, minha mãe corrigia, e Uhum, tã-nã-nã, até que aquilo estava me incomodando. Eu saí, comecei a trabalhar numa lanchonete lá desse shopping mesmo. É um shopping pequeno, então todo mundo se conhecia. uhum, E a dona dessa lanchonete, na época, dessa cafeteria, ela era uma querida e ela gostava muito de mim, a Dani. E ela me ajudou muito nesse processo. Tanto que na época tinha um gerente muito pé no saco e ele não respeitava meu nome social, me chamava pelo nome antigo. E ela não aceitava, ela brigava com ele, enfim. debatia com Até ele. com os clientes, porque eram clientes de todo dia estar ali, lojistas, a Uhum. galera que estudava na universidade que tem lá. Então ela corrigia pessoas que já me conheciam e que não estavam respeitando o meu nome, ela corrigia. Não é mais esse, é uma menina. É Uhum. uma pessoa a quem eu sou muito grata, inclusive. E nessa época você estava com quantos anos? Eu tava nessa época com 15 para 16. Eu fazia tipo freelance, E sabe? você trabalhava lá com ela? Chegou a É, fazer alguns trabalhos lá? sim. E daí eu saí e consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada já transicionada. Eu tinha 16 para 17. Assim, eu entrei pouco tempo, poucas semanas antes de completar 17. Aí, consegui meu emprego de carteira assinada num shopping bem grande aqui da Barra E e, como que é vendedora de loja? vendedora em loja de bebê. Pô, que legal. E foi muito legal, porque os meus ex-patrões, eu tenho contato até hoje com eles, Uhum, uhum, são pessoas boníssimas também. Eles estavam meio assim, porque eles nunca tinham contratado uma trans antes. Eles não uhum. sabiam o que ia ser, enfim. Tudo E muito novo para eles também, né? isso. E mudou a cabeça deles, Uhum, porque eles, eu acho que tinham uma cabeça um pouco fechada, um uhum, pensamento uhum. restrito com relação a isso. E, inclusive, em outra unidade da loja deles, teve uma outra trans que trabalhou também. E que nós temos contato também hoje em dia. E foi isso, a minha mãe que conseguiu esse emprego para mim, minha mãe também intermediou, não foi Uhum, tranquilinho, não fui lá e deixei o currículo. Minha uhum. mãe conhecia e falou: "Desenrola para ela, tã-nã-nã". Aí, eles estavam meio assim, mas aceitaram e foi uma surpresa boa para eles. Pô, que legal. E tipo assim, e quando que você começou, depois que você saiu dali, o que que você foi fazer? Como é que surgiu o programa na tua vida? Conta um pouco disso e depois me conta como é que surgiu o conteúdo adulto. Então, saindo dali eu fiz outras coisas, trabalhei em salão, trabalhei em empresas de marketing multinível,
coisinhas. Uhum. Eh, Nessa empresa de marketing multinível que eu trabalhava, eu abri uma loja dessa empresa. Eh, e estava legal, eu tive ajuda financeira Uhum. de um namorado na época. E, só que eu estava insatisfeita. E nessa época eu tinha terminado com um outro namorado, já tinha passado um tempo. Uhum. E eu estava, tipo, sofrendo por amor, tã-nã-nã. Aham. Aí eu estava interessada em fazer programa por curiosidade. E eu entrei em contato com um site. Eu tinha uma conhecida que fazia, eu perguntei a ela como era. Aí ela falou, mas enfim, ela não foi muito precisa, ela não se aprofundou muito. Uhum. Ela falou por cima. Aí eu fui saber sozinha. Que hoje essa conhecida é minha amiga, é uma das minhas melhores amigas. Uhum. Daí eu entrei em contato com um site que eu conhecia, um site famoso aqui do Rio. E esse cara, que era um dos representantes do site, ele me encontrou pessoalmente. Ele falou: "Eu vejo que você nunca fez, você não tem experiência, tã-nã-nã". Vou te encontrar pessoalmente para te explicar tudo direitinho, para você Isso, ficar mais inteirada do assunto. Uhum. isso. Aí, enfim, ele me passou a fita de tudo, enfim, era meio que uma paquera também. É um colega até hoje, a gente Uhum. tem muito contato. E comecei. Daí foi aquele estouro. Quando as meninas que anunciam a primeira vez, geralmente tem. Dificuldade. Não, tem dificuldade, óbvio, é uma coisa Uhum. nova pra você, Uhum. porque por mais que seja sexo, uma coisa, enfim, você já esteja habituada a fazer, é diferente. Você. Não é só o sexo, é toda hora aquela coisa de um cliente diferente, você tem que recepcionar, você tem que estar bem, você tem que. Enfim, E cada hora um cliente quer uma coisa, cada hora um cliente é de uma exato. forma, né? Mas aí eu sigo a regra daquela frase que a Julia Roberts fala em Uma Linda Mulher. Uhum. Eu digo onde, quando e com quem. E quanto também, ela diz, o valor. Uhum. Então, por isso se torna uma coisa que pra mim não é difícil. Pra mim é um trabalho super de boas.